Boa noite a todos. Sejam todos então muito bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos internautas que nos acompanham aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião que nos acompanhar, que a gravação vai ficar lá disponível no YouTube, né? Nós vamos conversar essa noite a respeito desse tema que vocês estão vendo ali. A princípio parece meio negativista, né? Mas é aparentemente negativista. Eu vou convidar vocês a fazermos uma oração para iniciarmos o trabalho dessa noite. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso amigo Jesus, aos nossos protetores, com toda a nossa fé, agradecendo em primeiro lugar a boa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, dispostos a ouvir, dispostos a aprender. Que Deus nos dê a sabedoria, a inteligência de bem ouvir, bem compreender, para que possamos levar os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, que o Evangelho de Jesus nos oferece, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência diária, em família, no trabalho, na sociedade. E que esses ensinamentos nos sejam úteis na prática e nos façam caminhar mais seguros aqui nessa vida, diante do que ela nos oferece. Que possamos então ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Para essa noite, eu pensei em conversar com vocês a respeito desse tema, né? A desgraça real. Mas antes de nós irmos para a desgraça, né, eu gosto de nos situar, né, dentro do assunto. Esse tema, ele está dentro do item, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é Bem-aventurados os aflitos. Né? Dentro desse Bem-aventurados os aflitos, são 29 itens, se não me engano, esse é o 24º. Eu tenho estudado nos últimos 2 meses esse capítulo 5 com mais afinco, por causa lá do Centro Espírita lá de Ronda Alta. Eu tenho estudado, lido e relido esse capítulo e tenho cada vez mais me afeiçoado à beleza que ele tem, né? Ele, Bem-aventurados os aflitos, é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte, do Cristo, né? E aí eu tenho que concordar cada vez mais com o que Gandhi falou a respeito do Sermão do Monte, né? Ele disse, Gandhi, que não é cristão, né? É um hinduísta, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, mundialmente conhecido, né? Possivelmente vocês os conheçam. Ele não era cristão, mas lendo o Sermão da Montanha, do nosso Mestre Jesus, as bem-aventuranças, ele disse que se houvesse uma desgraça no mundo e todos os livros fossem perdidos, se queimassem, né, e sobrasse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido e tudo começaria novamente, né? Veja só o que dizia o Gandhi. Realmente é de uma beleza real, né? É de uma beleza real. Todos aqueles itens. E a gente vai estudando e relendo, e a cada releitura nós vamos tirando novas interpretações, novos ensinamentos
desse capítulo, desse sermão de Jesus, né? Jesus, que foi o maior educador, né, que já pisou na face da terra. Então, ele diz, nesse capítulo, ele diz no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Nossa, e daí se a gente fizer uma leitura rápida, bem-aventurados os aflitos, nós vamos pensar, como assim? Ou é bem-aventurado, ou é aflito. As duas coisas não dá para ser, né? A não ser que a gente pense que serão bem-aventurados os aflitos depois, né? Depois de alguma coisa. A não ser que a gente tenha fé em Deus, fé na vida futura, né? Fé na reencarnação, fé em alguns postulados que a doutrina espírita nos traz, né? Que o Evangelho de Jesus nos traz. Aí começa a ficar entendível, né? Porque bem-aventurado e aflito ao mesmo tempo não dá. Concordam comigo, né? E a gente vai se situando, então, dentro desse tema, né? Para podermos ver que realmente o tema a desgraça real, a desgraça, não é bem como a gente pensa. E o espírito Delfina de Girardin, que assina esse item, ele começa falando assim: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente, todas as pessoas se enganam e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. E aí nós vamos refletir sobre esse assunto, né? A gente, com a visão material, com a visão rápida da leitura Bem-aventurados os aflitos, nós não vamos tirar dali o ensinamento que tem, né? Mas se detendo, estudando, que bem-aventurados é para depois, né? Bem-aventurados são aqueles que conseguem enfrentar as dificuldades da vida e ver que essas dificuldades realmente não são a desgraça real. A doutrina espírita nos diz que somos espíritos milenares, os espíritos vieram dizer, através da mediunidade, que somos espíritos milenares, que viemos de outras reencarnações, com várias experiências, todas lá no nosso subconsciente, e que antes de vir para cá, nós fizemos um planejamento para que nessa vida aqui nós pudéssemos executar esse planejamento, porque antes de nós estarmos aqui, nós estávamos na vida espiritual, e nós estávamos fazendo o que lá? Planejando o que nós ia vir e fazer aqui, né? E depois a gente vem para cá, e esse planejamento fica lá no nosso subconsciente, né? A gente tem o esquecimento desse planejamento, o esquecimento de quando estávamos lá na vida. E muitas vezes todas as dificuldades, as dores que julgamos ser a desgraça real, na verdade são resgates, são motivos para a nossa educação. E ela diz assim, o espírito da Delfina, que assina o capítulo: os homens veem a desgraça aonde? Na miséria. Daí eu fui buscar umas imagens que pudessem impressionar os nossos olhos, né? Então, os nossos olhos materiais, eles ficam muito impressionados com a miséria,
nós ficamos impressionados que a desgraça está naquele berço vazio, daquela criança que não vai mais chorar ali, porque voltou para o mundo espiritual. Nós achamos que a desgraça está nas lágrimas que acompanham o féretro, o velório, né, que acompanham o caixão do ente querido. Nós achamos que a desgraça está na angústia da traição. Nós achamos que a desgraça está no nosso orgulho ferido, né? Nós achamos que a desgraça está no fogão sem lume, sem comida, sem calor, né? Nós, com a nossa visão material, nós achamos que a desgraça está nessas coisas da vida. E a doutrina espírita vem nos dizer que muitas dessas coisas fomos nós mesmos que planejamos, fomos nós mesmos que pensamos enquanto estávamos lá antes de vir para cá, nos comprometemos em vir aqui, enfrentar essas dificuldades, essas dores que o mundo nos apresenta, né? E enfrentar de uma forma corajosa, enfrentar de uma forma positiva. Então, achamos que a desgraça é tudo isso e mais muitas outras coisas que os nossos olhos materiais veem. E realmente, se olharmos com os olhos materiais, diz o nosso espírito protetor aqui, que o nosso acanhado olhar material vai realmente enxergar desgraça nisso. Mas, se nós aprendermos a treinar o nosso pensamento, se nós aprendermos a treinar a enxergar a vida espiritual no nosso dia a dia, e a doutrina espírita e as religiões de uma forma geral, elas nos ensinam a treinar dessa forma, né? A treinar o pensamento dessa forma. Nós precisamos aprender a enxergar a vida, enfrentar as dificuldades e pensar que ela não acaba aqui, com a morte do corpo. E ela diz assim, ela dá exemplos, como por exemplo, a tempestade. Todos nós temos medo. Muitas pessoas têm medo da tempestade, né, que arranca árvores, que muitas vezes arranca as telhas, né, das casas. Mas, na verdade, a tempestade está lá na obra de André Luiz. Ela tem a função de sanear os miasmas, esses miasmas que inclusive semeiam a morte, né? Se nós pudéssemos, com os nossos olhos materiais, enxergar o que na rua existe do mundo espiritual, nos apavoraríamos. O mundo espiritual que está aqui na crosta terrestre, ele é bem maior do que pensamos. Diz a estatística que para cada pessoa encarnada, existem 4 espíritos desencarnados, habitando a crosta da Terra, espíritos inferiores, muitas vezes com a forma do corpo animalizada, com uma forma que nós não iríamos gostar se enxergássemos. E a tempestade, que a princípio causa medo e pânico, tem essa função
Então, a princípio, quando enxergamos uma tempestade como uma desgraça, na verdade ela tem a função, né, de saneamento, de limpeza dos miasmas. Porque quando está chovendo e está todo mundo na rua, o que acontece? Todo mundo procura um abrigo, né? E esses nossos amigos espirituais, essa população espiritual que nos acompanha no dia a dia, 4 espíritos para cada um encarnado, eles também, quando começa a chover, quando começa uma tempestade, eles procuram um abrigo. E se eles estão na rua, eles vão fugir. Então a tempestade vai limpar o ambiente espiritual, limpar os miasmas que muitas vezes semeiam a morte, né? Então, para julgarmos se qualquer coisa que existe ela é boa ou ruim, se uma desgraça ela é realmente uma desgraça, é preciso ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é bom ou ruim para o homem, precisamos nos transportar para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e entra a sua compensação na vida futura. Então, tudo que aqui, com os olhos humanos, nós vemos como desgraça, talvez, né, com certeza vai cessar e não vai ser desgraça, né? Daí ela vai mais longe. O espírito da Delfina Girardin, que assina o item, ela diz assim: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. Bela e florida, como a gente gosta, como acolheis e desejais, com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade real é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Então vamos esmiuçar esses ensinamentos, né? Quando eu estava estudando, quando eu estava relendo, estudando para vir aqui apresentar para vocês, eu lembrei da forma bem-humorada que o pastor Cláudio, não sei se vocês já ouviram falar, ele é bem famoso na internet, né? Fala a respeito das coisas de Deus, né? E eu lembrei que tem uma forma bem-humorada de falar sobre isso, mas não é o meu... Eu gostaria muito de ter essa forma bem-humorada que ele usa, mas realmente a minha forma é mais séria de falar, né? Então, a infelicidade que está na alegria, no prazer, no tumulto, na vã agitação que está falando o Espírito aqui, ele está dizendo assim para nós, mas então, tudo que é alegria, tudo que é felicidade, é a infelicidade real? Não, não é bem isso, porque logo ali na frente ela diz assim, é toda a alegria, é todo o prazer, é todo o tumulto, é toda a agitação, é a satisfação louca da vaidade que faz calar a consciência. Aqui está uma expressão que faz toda a diferença, que faz calar a consciência. Como assim faz calar a consciência? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus que a gente deve seguir?
E aí os espíritos perguntam, está na consciência. Então, todos nós temos lá na nossa consciência o certo e o errado, a noção do certo e do errado. E muitas vezes optamos, através do nosso livre-arbítrio, pela escolha errada. Então, quando essa alegria, quando esse prazer, quando esse tumulto, quando essa satisfação louca da vaidade comprime, né, a nossa consciência, faz calar a nossa consciência do certo e do errado, quando a gente tem isso prejudicando as pessoas, explorando as pessoas, não considerando o próximo, né? Quando essa alegria aparente, quando essa alegria da vida material, dos gozos, faz com que o meu próximo tenha dificuldades, ou quando a gente não enxerga o próximo, né? Isso vai gerar uma consequência futura. E essa consequência é que é a desgraça real. A desgraça não é eu enfrentar a prova da miséria. A desgraça é eu ficar rico desonestamente, prejudicando uma coletividade, porque isso aí vai gerar uma consequência e depois virá a consequência. Depois lá, porque existe um depois. A morte não leva o nosso corpo, né? Quando nós ficamos planejando a nossa reencarnação, né? O que a gente diz na obra do André Luiz? A nossa vida aqui, estatisticamente, é em torno de 80 anos, se não me engano, agora é 79 a média de vida das mulheres. O homem é um pouquinho menos, né? Então a gente vive 80 anos aqui, e segundo informações vindas dos espíritos, a gente tem uma vida de 80 anos lá, em média, e uma vida de 80 anos aqui. Claro que isso existem várias possibilidades. Tem pessoas que reencarnam imediatamente após a morte. Tem pessoas que reencarnam 300 anos depois. Mas, enfim, a média é que a gente vive no mundo espiritual uma vida e uma vida aqui. E o que a gente fica fazendo lá no mundo espiritual 80 anos? Nós ficamos planejando o que nós vamos fazer aqui. Quais as dificuldades, quais as desgraças que nós vamos ter que enfrentar. E o que nós vamos fazer para enfrentar essas dificuldades, essas desgraças, bem, para que depois venha a recompensa, no retorno ao mundo espiritual. E essa frase, a infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir, né? É que a gente não consegue, a gente esquece esse planejamento. E às vezes, as coisas difíceis de fazer, a gente quer esquecer. O Chico Xavier dizia que a tentação é um cachorrão correndo atrás de nós. E a gente está correndo, mas querendo que ele nos pegue. Então, se nós ficamos lá no mundo espiritual planejando essa atual reencarnação, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora, seja ela ali a miséria, seja ela a doença, seja ela o que for que nós temos que passar, né? Se nós ficamos esse tempo planejando, é porque é educativo, é porque é resgate, é porque faz parte daquilo que a gente precisa fazer. E bem-aventurados os aflitos que passam por essas aflições, né? Porque depois receberão a recompensa. Entende? Bem-aventurados os aflitos, né?
Então a desgraça real não é as aflições do dia a dia. A desgraça real é quando a gente escolhe fazer o errado, mesmo sabendo, porque a lei está na nossa consciência. Nós passamos 80 anos lá antes de vir para cá estudando. Não precisa dizer para ninguém o certo e o errado. A gente sabe, a gente tem noção. A gente sabe que roubar é errado, que mentir é errado. Né? A gente sabe, está na nossa consciência. O Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos e os Espíritos responderam. Né? Daí, o nosso espírito protetor, ela é bem forte. Quando ela diz assim, esperai vós que chorais. Esperai vós que chorais. Porque depois virá a recompensa. Eu estou passando pelas dificuldades, pelas dores, depois virá a recompensa. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Vós que rides de satisfação e que conseguem essas coisas materiais pisando no próximo, né? A Deus não se engana. Não se foge à lei de causa e efeito. Existe uma lei no universo que não se pode fugir, que é a lei de justiça. Nós não vamos conseguir fugir à lei. A doutrina espírita nos esclarece muito a respeito disso, né? Não se foge à lei. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Olha só o que ele diz aqui. Que as provações, os sofrimentos daqueles que escolhem o erro conscientemente, né? Elas estão ali, as provações estão ali, à espreita como o lobo fica espreitando a sua presa. E quando passar essa vida material, cheia de risos e gozos, às custas da felicidade do próximo, as provações vão nos sugar, vão nos imergir, então, né, na verdadeira desgraça. Não na desgraça ilusória, né, a desgraça real. Claro que ela está sendo bem enfática, ela está sendo bem dura, porque muitas vezes a gente precisa, né, ouvir com dureza como é que é a lei. No final da mensagem, ela diz assim: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela nossa cegueira. Pela nossa cegueira. Muitas vezes nos deixamos levar pela visão material, que é essa visão dos olhos. É preciso a gente treinar para aquela visão espiritual. E a doutrina espírita nos auxilia a gente a treinar essa visão espiritual. Quando a dor vem, né, não nos revoltemos. Existe dificuldade para todas as pessoas. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra que eu estava vendo outro dia, diz assim: a dor, ela nos iguala. A dor, ela nos deixa iguais, né? E a prova disso é a pandemia, né?
Prova para todo mundo. Todo mundo, literalmente, todo o nosso planeta. A gente sabe que a pandemia não escolheu classe social, quem tem dinheiro, quem não tem, se é paulista, se é africano, se é budista, se é católico, se é espírita. A pandemia não escolheu. Então a dor nos nivela. A dor da perda de um filho, ela é igual para nós espíritas, para os católicos, para os evangélicos. É uma dor muito forte, né? A doutrina espírita nos auxilia para que a gente compreenda que não é uma desgraça real essa dor. É uma provação. Provavelmente, quem precisa passar por essa dor da perda de um filho, por exemplo, já que estamos falando desse exemplo, talvez tenha causado essa dor noutra pessoa, noutra vida, já que somos espíritos milenares. E agora, por escolha própria, lá no planejamento reencarnatório, por arrependimento de ter feito alguém passar por essa dor, escolheu sentir a mesma dor, para que pudesse crescer, né? Então a desgraça real não é passar por essa dor. A doutrina espírita nos ensina a pensar que essa dor vai nos educar a nunca permitir, né, que alguém passe por essa dor. Ela encerra o capítulo dando o exemplo do soldado. Ela diz assim, que a gente deve agir, então, como os bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que não lhes pode dar nem glória nem promoção. Que importa ao soldado perder a refrega, perder as armas, as bagagens, o uniforme, desde que no final da guerra saia vencedor e com glórias. Aí ela pergunta para nós assim: que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da nossa vida a riqueza e esse corpo de carne, contanto que a nossa alma entre gloriosa no mundo espiritual? Que importa nós deixarmos a riqueza e esse corpo aqui, se a nossa consciência vai entrar no mundo espiritual tranquila, sabendo que fez ou tentou fazer o correto? Mudança de hábitos não é fácil. Mudarmos hábitos repentinamente não é fácil. Por isso que a leitura e a releitura do Evangelho vai nos auxiliando. Por isso que aqui no Centro Espírita indicamos para todas as pessoas que façam o Evangelho no lar, né, que tragam para dentro de casa essa relembrança de tudo aquilo que estudamos e planejamos por 80 anos lá, antes de vir para cá, nessa reencarnação. Então, fazer o Evangelho no lar, repetir os ensinamentos do Cristo, fazer essas reflexões semanalmente, né, nos auxiliam nas pequenas dificuldades do dia a dia. Porque quando vem a dor, a gente esquece de tudo. E muitas vezes a gente se revolta, e muitas vezes se desequilibra. É importante
que a gente se prepare. Porque ninguém passa 80 anos planejando a atual reencarnação, né? E chega aqui e planeja fazer tudo errado. Ninguém passa um tempo planejando as férias da família para ir para um lugar ruim. E chegar lá dá tudo errado. Ninguém faz isso, né? Quando nós planejamos as nossas férias, a gente está cheio de energia, cheio de animação para descansar, para curtir, né? Para levar a família para um lugar legal. Ninguém pensa e planeja levar para um lugar ruim, fazer tudo errado, contra a lei de Deus. Ninguém pensa isso. Durante os planejamentos, nós planejamos coisas boas sempre. A gente chega aqui e se deixa levar pela tentação, pelo aquele cachorrão que a gente quer que pegue a gente, né? Mas a doutrina espírita, mas o Evangelho de Jesus está sempre ali nos alertando, auxiliando. Por isso, uma vez por semana, sempre em dia e hora certa, reúne a família, desliga a televisão, larga o celular e vamos fazer o Evangelho. Né? Vamos reler essas lições e para que a gente esteja preparado para quando as dores do mundo vierem e a gente não nos pegue de surpresa, né? Então, meus queridos, elevando o pensamento a Deus novamente, agradecendo mais uma vez pela saúde que temos, pela disposição que temos de bem ouvir, de aprender. Rogamos agora ao nosso Pai Maior que recebamos essas luzes que aqui se fazem cair nesse momento, melhorando o nosso pensamento. Enviemos essas luzes, essas bênçãos para todas aquelas pessoas queridas que ficaram lá em casa, para os nossos bem-amados, os nossos familiares, os nossos companheiros, filhos, filhas, esposas, maridos, que eles possam receber essa energia positiva, energia divina que recebemos quando adentramos esse ambiente. E sejamos caridosos, enviando essas energias para todos aqueles locais que agora existem pessoas passando por dificuldades. Sejam os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, todos os lugares insalubres do nosso planeta. Que os necessitados possam receber, sim, energias positivas e que nós vamos doar. Que possamos retornar às nossas casas nessa noite, melhores do que aqui chegando. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos cuide, nos cure de todo e qualquer mal físico que possamos estar sofrendo. Que Deus nos auxilie, os nossos bons amigos espirituais também, a sermos mais corajosos, mais fortes, mais positivos, para enfrentarmos e vencermos todas as dificuldades que não são a desgraça real,
Que saiamos vitoriosos, então, de todas as dificuldades que a vida aqui na Terra nos apresenta. Que Jesus esteja conosco. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja.